Direto da redação. Ranulfo, o prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, ele publicou um decreto proibindo a concessionária Águas do Paraíba de cortar o fornecimento para consumidores inadimplentes. Você não acha que o prefeito aqui de Rio das Ostras, Macaé, das outras cidades, deveriam fazer o mesmo nesse período de pandemia, não, Ranulfo? Olha, foi uma atitude correta do prefeito Vladimir. Uma atitude correta porque, em primeiro lugar, esta inadimplência está vindo também, Roberto, porque o próprio prefeito Vladimir deixou que um aumento abusivo colocado em prática em dezembro, no apagar das luzes do governo anterior, se mantivesse. Portanto, como os interesses que cercam seu governo são interesses que estão muito associados a essas concessionárias, ele achou por bem não mexer no preço, o que na minha concepção foi um erro. E agora está vendo que diante da crise do desemprego, a inadimplência está crescendo aceleradamente porque as pessoas não têm como pagar e precisam de água. Portanto, a atitude dele foi correta. Agora, lamento a atitude dele de ter mantido a tarifa, porque a tarifa da água em Campos é uma das mais caras do Brasil. Repito, a tarifa de água em Campos é uma das mais caras do Brasil. Portanto, era natural que houvesse essa inadimplência no momento em que a pobreza, a miséria e o desemprego estejam crescendo em toda a nossa região. Daí que eu sugiro aos prefeitos de nossa região, que também estão acompanhando o desenrolar da pandemia e de toda essa situação aflitiva que todos vivem, que procurem ver com carinho esta atitude correta, volto a dizer, que o prefeito de Campos tomou. Os prefeitos precisam ser mais duros com concessionárias, precisam ser mais duros com agências bancárias, com o sistema financeiro que está provocando aglomeração de pessoas, os bancos. Os prefeitos precisam ser leoninos, com esse andar de cima e ser mais dóceis, né? Com o andar de baixo, com ambulantes, com pessoas que precisam, comerciante, o pequeno comerciante, porque esses continuam sendo muito penalizados duplamente com a pandemia. Aliás, em várias frentes. São penalizados pela pandemia, são penalizados pelo lockdown sem uma medida de mitigação, quais sejam suspensão das cobranças de taxas, ou parcelamentos, ou facilidade para o pagamento nas taxas, e também no pagamento de tarifas que são exploradas por concessionárias públicas. Essas empresas, Ranulfo, elas têm lucros assim, absurdos e não estão dando sua cota de contribuição nessa pandemia. O primeiro caso que eu vejo é Campos. Roberto, complementando o que você está dizendo, você sabe que eu acompanho o comportamento financeiro das 500 maiores empresas no Brasil. E o setor de energia elétrica, ano passado, teve um lucro líquido ponderado pelo seu patrimônio de 20%, Roberto. 20% de lucro. Tá? Portanto, esse setor como água, luz, eles estão deitando os cabelos, os lucros estão fabulosos. E se o poder público local, estadual e nacional não frear esse ímpeto de lucrar às custas da miséria alheia, ela vai continuar, porque eles são que nem banqueiros, não têm coração, não têm alma. Para eles é lucro primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro, Roberto. São desalmados. Tem notícia aí direto da redação, não tem? Vamos soltar aí, vem, direto da redação aqui do Portal Viu, por favor. Portal Viu. Direto da redação.
A decisão da Receita Federal de adiar em um mês o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física não alterou o calendário de restituições. O contribuinte continuará a receber o reembolso em 5 lotes mensais, de 31 de maio a 30 de setembro. Segundo a Receita, quanto antes enviar a declaração, mais cedo o contribuinte receberá a restituição. No primeiro lote, no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com mais de 60 anos de idade, sobretudo os que têm mais de 80 anos. Terão também prioridade as pessoas com deficiência física ou doença grave, assim como os contribuintes que têm o magistério como fonte principal de renda. Portal Viu. Direto da redação. Ranulfo, nós temos aqui hoje uma outra informação. Muito obrigado ao pessoal da redação do Portal Viu pelo Direto da Redação, notícia em cima da hora. Mas nós temos aqui uma outra notícia que nós enfocamos agora há pouco aqui também, e eu gostaria que você comentasse. Foi com relação a essa pesquisa é um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse inquérito ele é realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E esse levantamento indica o seguinte, que nos últimos meses do ano passado, 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. Essa sondagem inédita estima que 55,2% dos lares brasileiros, ou correspondentes a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020. E 9% deles vivenciaram insegurança alimentar grave. Isto é, passaram fome nos 3 meses anteriores ao período de coleta, feita em dezembro de 2020, em 2.180 domicílios. Ranulfo? Olha, Alberto, isso mostra o grau de desigualdade que perdura em nosso país. E a questão é muito simples. Muitas pessoas no Brasil vivem na informalidade. E no último comentário que você me permitiu fazer aqui para o nosso grande público, eu expliquei o ciclo produção, distribuição, renda. Esse ciclo produção, distribuição, renda, que é fruto do trabalho de todos, ele deixou de existir. Então aquelas pessoas passaram a não ter nem a renda mínima. Só para você ter noção, metade das famílias brasileiras, ano passado, mesmo com auxílio emergencial, que foi um auxílio bastante razoável, ganhavam, em média, por habitante, alguma coisa como R$500. Ora, se ganham essa quantia tão pequena, qualquer desequilíbrio na renda, qualquer incapacidade de manter sua atividade produtiva funcionando, gera uma ida rápida para o nível de pobreza extrema e, na sequência, para a incapacidade de comprar os produtos necessários até para se alimentar. Portanto, essa pesquisa ela corrobora a situação dramática que, enquanto a pandemia não for embora, e ela vai custar a ir embora por um motivo muito simples. Saiu hoje o gráfico internacional de por onde estão andando as vacinas de fato. As vacinas no mundo, Roberto, elas estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. Esses 2 países já estão na frente. As televisões de hoje estão anunciando que em Londres todo mundo já pode ir para a rua, porque o nível de vacinação já permite. Daqui a pouco nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, apesar de toda a fantasia de alguns meios de comunicação, apenas 3% da população está efetivamente imunizada. Sem imunização, a economia não volta ao seu leito natural. Sem a economia voltar ao seu leito natural, os empregos não voltam na medida necessária. Sem emprego, a informalidade continua alta e, consequentemente, essa pesquisa é completamente realista. E mais,
estamos vivendo hoje no Brasil o impasse do orçamento federal. Nós não temos hoje, praticamente no mês de abril, o orçamento aprovado. E aí está uma questão de que nem a antecipação que foi prometida para os aposentados e pensionistas, que seria agora no comecinho de maio, talvez não venha. Mas o motivo para que as pessoas que estão com mais de 65 anos e precisando desse dinheiro para pagar compromissos e até comprar alimentos, ter a capacidade de fazer seu giro mensal. Portanto, é uma situação extremamente delicada que provavelmente só vai começar a se desanuviar ao longo do segundo semestre deste ano. É muito lamentável e você trouxe uma discussão muito importante à pauta. Lante, esse áudio ele vazou, esse áudio está disponível na plataforma do Portal Viu, no YouTube, também no Facebook, está disponível agora, e onde ele fala com o ambulante o seguinte: se o ambulante ficar dentro de casa durante a pandemia por 10 dias, não vai matar ninguém não. E o ambulante responde falando o seguinte: isso não mata quem tem dinheiro, quem tem um dinheiro na conta no final do mês, quem tem renda certa. Agora, quem tem renda instável, quem não tem renda, em outras palavras, ele quer dizer isso, depende do trabalho, se não trabalhar não traz renda para casa, aí mata sim. Eu vou até reproduzir esse diálogo agora aqui, porque esse diálogo ele está contextualizado nesse tema que nós estamos focando aqui. Perfeito. Por favor, solta aí o diálogo entre o prefeito Marcelino Borba e o ambulante. Meu amigo, isso aí você tem que ter dúvida. Você procura o órgão desse Ministério Público e Defensoria Pública. É determinação deles e eu não posso assumir isso sozinho. Então, mas nem vou fazer. Nós que estamos querendo ser o responsável dessa ação. Nós não estamos pedindo para o senhor. Não, faz uma ação, pô. Faz uma ação no Ministério Público, Defensoria Pública, com vocês. Eu tenho uma determinação que eu não posso abrir até o dia 4. Vou seguir a determinação deles. Mas não, se você já acha que tem como ser flexível, se estou mesmo Ministério Público que fica me fiscalizando, me cobrando, você vai lá e pede a consulta a eles, se pode fazer. Mas o Ministério Público é ali do lado da objetiva. Eu sei, senhor prefeito, mas a realidade, sabe o que é? O senhor tanto falou, e como sempre a gente conhece o senhor sempre falou que o senhor sempre foi o pé no chão e seria o prefeito pé no chão. E o que está acontecendo hoje? Hoje o senhor falar que 10 dias não mata ninguém, 10 dias não mata ninguém quando a pessoa tem uma renda, quando a pessoa tem um dinheiro. Peraí, você pegar 10 dias, no momento tá morrendo gente pra caramba, você tá pensando só no comércio, e não tá pensando no número de morte que tem ali dentro. Vai no pronto-socorro, visita o pronto-socorro, visita o estado de campanha. Não, nós estamos pensando sim. Visita Macaé pra você ver, que eu fui lá ontem. Nós estamos pensando. Vai lá na pensando. Unimed, que é particular, Senhor tá atendendo um corredor, já não tem vaga. É muita imprudência da gente, não, amigo. nós estamos pensando sim, mas a grande realidade é que nós também precisamos pensar na nossa família. Pô, pelo amor de Deus, será que vocês vivem só no limite? Eu entro em depressão. Você vive só no limite, você não pode ficar uma semana sem trabalhar? Senhor prefeito, infelizmente nós somos assim dentro dessa cidade. Pelo amor de Deus, meu amigo, fiz o ano todo, verão, sempre ajudei vocês. Qual verão? Agora tem uma determinação do governo do estado, de verões passados, vocês trabalhando, teve auxílio, nós temos auxílio para... Você acompanhou aí, Ranulfo, o diálogo? Você ouviu de novo o diálogo? Você prestou atenção no conteúdo desse diálogo? Quando o ambulante fala com o prefeito, 10 dias em casa não mata ninguém não, quando se tem renda, quando se tem dinheiro. Agora, quem não tem renda vai morrer de fome. Então o cara fica entre a opção, ou morrer por coronavírus ou morrer de fome. Então, com esse ambiente, Ranulfo, com essa vulnerabilidade social, com essa insegurança alimentar, é impossível, Ranulfo, vencer a pandemia, ou não é? Esses estão tranquilos. Os cargos em comissão dos municípios, que ganham em média 5 a 10 mil reais, esses estão tranquilos. Né? Aqueles que podem trabalhar de casa, né? No chamado home office, esses estão tranquilos. Mas eles são minoria. Eles não são sequer 10% do contingente da população economicamente ativa, que é aquela população disposta a trabalhar. E ontem, Roberto, eu ouvi um diálogo entre dois pequenos empreendedores que mostra o tamanho da, digamos assim, da ingenuidade, da boa-fé
é ingenuidade e boa-fé. Um empreendedor disse para o outro: não, eu não preciso de governo, eu não preciso de Estado, eu não preciso de nada, eu sozinho me resolvo. Aí eu fiquei pensando aqui com meus botões, esses dois empreendedores, eles não estão entendendo que na hora que eles abrem mão do Estado para estar ao lado da sociedade e deles também, está sobrando dinheiro para o Estado transferir para as grandes empresas. O Estado transferiu para as grandes empresas ano passado, Roberto, na forma de isenção fiscal, na forma de subsídio, 400 bilhões de reais. E o cara que está lá no topo, o 1%, ele fica muito feliz quando dois empreendedores têm esse tipo de raciocínio. Não preciso do Estado, o Estado que me deixe sozinho, o Estado que não me atrapalhe. Mas, ao mesmo tempo, o Estado é o mesmo que socorre os grandes que geram os lucros fabulosos e têm suas piscinas maravilhosas. Então, é importante que o nosso pequeno empreendedor, na sua boa-fé, entenda que Estado e mercado, no modo de produção da economia que vivemos, são complementares. Então, ele tem que exigir que o Estado atue para que ele possa sustentar a demanda no sentido de que, emergencialmente, as pessoas tenham uma renda mínima para não passar fome. Porque essa ideia de que eu não preciso do Estado é a melhor ideia para que os de cima peguem tudo do Estado para eles. Isso é fundamental, porque eu fico impressionado com esse tipo de pensamento de que eu sozinho vou resolver tudo. É uma verdadeira quimera, Roberto. Ô, Ranulfo, na verdade também as pessoas precisam entender as pegadinhas do Estado, né? As pessoas têm muito pouca informação sobre as pegadinhas que o Estado cria para favorecer empresas. Restituição de imposto de renda. Você consegue uma restituição de imposto de renda se você justificar o gasto com um plano de saúde, com um plano dentário. Isso daí, na verdade, essa restituição está favorecendo a empresa que vende plano de saúde. O Estado está abdicando de lhe dar saúde, de lhe dar assistência odontológica. Para quê? Para lhe dar uma restituição, para você pagar a empresa privada. Então o Estado está lhe restituindo dinheiro para você pagar a empresa privada. Então essa é uma pegadinha. Exatamente. As pessoas elas não entendem. E um dos setores que mais lucrou no ano passado, nessas 500 empresas, são exatamente os segmentos associados à saúde privada. Olha só, olha que contradição. Daí que um pequeno empreendedor bater no peito e dizer que não precisa do Estado para nada, ele está, na verdade, deixando que o Banco Central continue remunerando a 400 bilhões de reais por ano os juros da dívida para 15 mil famílias ricas. Essa que é a questão. Exatamente. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, colunista aqui do Portal Viu, obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação nessa manhã de terça-feira. Portal Viu. O mundo na palma da mão.